Hoje trago 3 histórias, 3 relatos que aconteceram quando ninguém mais estava por perto. E o pior, elas podem acontecer com você. No relato de hoje, eu nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite. Eu moro no interior, lugar tranquilo, pouca luz, só mato e silêncio. Era tarde, devia ser umas 2 ou 3 da manhã, quando eu acordei sem motivo. E foi aí que eu vi, pela janela, uma luz. Não era luz de carro, nem poste, era forte demais, e vinha do meio do campo. Eu levantei, meio confuso, e fui até a porta. Quando eu abri, o ar parecia diferente. Pesado, como se tudo tivesse parado. Não tinha som nenhum, nem vento, nem inseto, nada. E a luz estava lá, pulsando. Eu dei alguns passos para fora, sem nem pensar direito. E então eu senti, meu corpo simplesmente travou. Eu não conseguia me mexer, nem falar, só olhar. E no meio daquela luz, tinha algo, formas, se movendo devagar, altas, finas, mas eu não conseguia focar direito. Era como se meus olhos não conseguissem entender o que eu estava vendo. E então, uma delas virou na minha direção. Naquele momento, eu tentei gritar, mas nada saía. Aquela coisa começou a se aproximar, devagar, sem fazer som nenhum. E quanto mais perto chegava, mais estranho ficava. Não era como olhar para uma pessoa. Parecia que ela mudava, o tempo todo, como se não tivesse uma forma certa. Eu senti uma pressão na cabeça, como se algo estivesse entrando. Não era dor, era pior. Era como se estivessem mexendo dentro de mim. Pensamentos que não eram meus, imagens, coisas que eu nunca vi. E então, tudo apagou. Quando eu acordei, já era de manhã. Eu estava deitado no chão, dentro de casa, a porta ainda aberta. Eu levantei, completamente perdido. Mas tinha uma coisa errada. O tempo. Eu sabia que não tinha ficado ali só alguns minutos. Parecia horas, talvez mais. E o pior, não foi isso. Foi a sensação. Até hoje, eu sinto. Como se algo tivesse mudado. Como se alguma coisa ainda estivesse aqui. E às vezes, durante a noite, eu acordo com a impressão de que tem alguma coisa lá fora de novo, esperando, como se soubesse que eu já vi. Mas não para por aqui. A próxima história é assustadora. No relato de hoje, eu comecei a desconfiar que aquele não era meu filho. Eu sou mãe solo e fazia poucos dias que meu bebê tinha nascido. As noites eram difíceis, pouco sono, cansaço, mas nada fora do normal, até aquela madrugada. Eu sonhei que tinha alguém no quarto. Não era uma pessoa, era só uma presença, parada perto do berço, olhando para ele. Eu acordei na hora, com o coração acelerado. O quarto estava escuro, silencioso. Eu fui até o berço e ele estava lá, parado, quieto demais. E isso já era estranho, porque ele sempre chorava de madrugada. Eu peguei ele no colo e senti algo errado. Ele estava frio e não fazia nenhum som, nenhum. Eu tentei ignorar, falei que era só cansaço, mas quando eu virei de costas, eu ouvi uma voz baixa, quase um sussurro. Eu congelei. Aquilo veio do berço. Eu virei devagar e ele estava me olhando direto. Naquele momento, eu senti um medo que eu nunca senti na vida. Aquilo não era normal. Bebê não olha assim, não daquele jeito. Eu tentei me aproximar, mas algo dentro de mim dizia para não chegar perto. E então, ele fez um som. Não era choro, não era nada que um bebê faria. Era quase uma palavra, baixa, arrastada, como se estivesse tentando falar. Eu dei um passo para trás e foi aí que eu percebi. O rosto dele tinha algo errado. Era sutil, mas não era o mesmo, como se estivesse imitando. Eu não dormi aquela noite. Fiquei sentada, olhando,
esperando qualquer movimento. Às vezes ele ficava completamente imóvel. Outras vezes, parecia me observar quando eu não estava olhando direto. Quando amanheceu, eu devia estar exausta. Em algum momento, eu apaguei. Quando acordei, tudo parecia normal. Ele chorava, se mexia, como qualquer bebê, como se nada tivesse acontecido. Mas até hoje, eu nunca consegui esquecer aquela noite. Porque sempre que eu lembro, vem uma dúvida na minha cabeça. E se naquela madrugada ele não voltou sozinho? Vamos comigo agora para o próximo relato perturbador. No relato de hoje, eu trouxe algo para casa que nunca devia ter tocado. Eu estava voltando do trabalho, já era noite, quando vi uma coisa jogada na beira da estrada. Era uma boneca, antiga, meio suja, parecia esquecida ali fazia tempo. Eu nem sei porquê, mas resolvi pegar. Pensei na minha filha, ela gosta dessas coisas. Quando cheguei em casa, ela ficou feliz. Pegou a boneca na hora, como se já conhecesse. Aquilo já foi estranho, mas eu ignorei. Naquela noite, começou. Eu acordei com um barulho no corredor, baixo, como se alguém estivesse andando devagar. Eu levantei, fui ver, e não tinha ninguém, só a boneca, no meio do corredor. Eu tinha certeza que ela tinha ficado no quarto da minha filha. Eu peguei, levei de volta e voltei a dormir. Mas não demorou. Outro barulho, dessa vez, mais perto. E quando eu saí do quarto, eu vi, a boneca estava parada, olhando na minha direção. Eu sei que parece absurdo, mas era isso. Eu senti na hora que tinha algo errado. Eu peguei ela de novo e dessa vez deixei na sala, longe do quarto. Tranquei a porta. Eu não dormi direito. Ficava acordando toda hora. Em uma dessas, eu ouvi minha filha falando, baixo, como se estivesse conversando com alguém. Eu fui até o quarto, devagar, e parei na porta. Ela estava sentada na cama, olhando para frente, e falou: "Não precisa se esconder, ele já viu você." Naquele momento, eu senti um frio que não dá para explicar. Eu entrei rápido, acendi a luz, e ela estava sozinha. A boneca não estava lá. Eu não pensei duas vezes. Peguei a boneca, saí de casa e joguei o mais longe que consegui. Voltei, tranquei tudo e tentei esquecer aquilo. No dia seguinte, quando acordei, fui até a cozinha e minha filha estava lá, sentada no chão, brincando. Quando ela me viu, sorriu e disse: "Olha, papai, o que eu achei." E levantou a boneca. Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve, porque isso é só o começo. E lembra, algumas histórias acabam, outras podem acontecer com você.